Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Depressão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 7. Entendendo a depressão. Neste primeiro áudio sobre depressão, iremos ouvir sobre o que ela é em sua totalidade e os tipos. É importante compreender o que é a depressão e os tipos para que você entenda verdadeiramente se você se vê nesta condição. Então, nesse primeiro áudio sobre a depressão, nós vamos ouvir um pouco sobre o que é e os tipos para uma melhor compreensão e um desenvolvimento espiritual desse devocional. A depressão, ela é caracterizada por um transtorno de humor. E nesse transtorno de humor envolve a pessoa sentir uma tristeza persistente, perda de interesse ou prazer nas atividades, cansaço excessivo, pensamentos negativos ou de inutilidade, mudanças no sono, no apetite, dificuldade de concentração. Ela altera o funcionamento do cérebro e a forma como a pessoa se sente, pensa e lida com a vida. Agora nós vamos ver os principais tipos de depressão. Primeiro, transtorno depressivo maior. É a forma mais comum e intensa. E os sintomas duram pelo menos 2 semanas. Pode causar uma incapacidade de trabalho, de estudo ou realizar tarefas simples. Agora vem a segunda, distimia, transtorno depressivo persistente. Sintomas mais leves, mas de longa duração. A pessoa funciona no dia a dia, mas com um desânimo constante. 3. Depressão atípica. O humor pode melhorar temporariamente com acontecimentos positivos. Inclui sono excessivo, aumento do apetite e sensibilidade à rejeição. 4. Depressão pós-parto. Ocorre após o parto, com tristeza profunda, irritabilidade e dificuldades de vínculo com o bebê. É diferente do baby blues, que é mais leve e passageiro. 5. Transtorno afetivo bipolar. A pessoa alterna entre episódios de depressão e mania, euforia exagerada, agitação, exige um tratamento específico e contínuo nesse caso. 6. Depressão sazonal, transtorno afetivo sazonal, relacionada às estações do ano, especialmente no outono e inverno. Ela está ligada à falta de luz solar e pode causar apatia e sono excessivo. Sintomas mais comuns. Vamos ver aqui os sintomas mais comuns da depressão sazonal. Humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse em atividades, fadiga constante, problemas no sono, alteração no apetite, sentimento de culpa, inutilidade, desesperança, pensamentos de morte, de isolamento, algo bem sério. Agora eu preciso que você entenda as causas da depressão. E dentre essas causas, nós vamos ver que tem uma causa genética, por um histórico familiar, um desequilíbrio químico no cérebro, falta de serotonina, dopamina, um estresse crônico, traumas emocionais, doenças físicas ou uso de substâncias. É muito importante nós sempre olharmos para o tipo e a causa, porque várias coisas podem fazer com que venha desencadear uma depressão. E a maioria das depressões, elas se desencadeiam corriqueiramente por doenças físicas. Uma pessoa que tem uma doença, tem um problema de saúde, e aquilo vai trazendo uma tristeza, vai trazendo uma insuficiência, vai trazendo uma irritabilidade, um sentimento de inutilidade, e a pessoa vai se entregando àquele sentimento de tristeza devido à sua doença, devido ao problema. Outro caso comum são traumas emocionais, alguma coisa que viveu no passado, um abuso, uma violência, um bullying que
traumatizou a pessoa, um acidente que a pessoa ficou traumatizada com aquilo. Essas são as causas mais comuns que nós vemos nos dias de hoje. Doenças, traumas, um desequilíbrio químico, porque uma falta de vitamina no corpo, tá faltando serotonina, tá faltando dopamina. A pessoa não faz exercício físico, não come bem, só come porcaria. Isso atrapalha, isso pesa. A alimentação pesa. Ser sedentário pesa. E é onde confunde muita gente, porque a pessoa, às vezes, ela não está com uma depressão. Ela está com uma falta de vitamina. Ela está com desequilíbrio no corpo dela, na saúde dela. Então, antes de nós intitularmos uma doença, um estado depressivo, nós temos que sanar as coisas. Nós precisamos fazer exames médicos, um exame de sangue, um hemograma, ver a vitamina D como está, ver a B12 como está. A B12 é extremamente importante. A deficiência de B12 é o que leva à ansiedade, é o que leva à depressão. Para nós mulheres, as questões hormonais implicam muito, porque se o hormônio estiver baixo, pode sim ter um sintoma até de depressão. Então, nós precisamos, antes de aceitar uma doença que nós nem sabemos se temos, nós precisamos cuidar e investigar a situação. Procurar no médico a ver a vitamina D, a B12, ver a ferritina, porque às vezes a ausência de ferro no seu corpo está fazendo com que você fique deprimida, cansada. Tem muitas questões que nós precisamos avaliar antes mesmo de querer se intitular com uma doença. O problema da nossa geração é que ela já se denomina depressiva, sem saber se ela realmente está naquilo. Porque às vezes a tristeza profunda que a pessoa está sentindo pode ser momentânea, pode ser uma tristeza dos fracassos da vida, pode ser uma tristeza dos problemas diários, pode ser uma situação que está um estresse muito grande e aquilo está desanimando, está pesando, está fazendo com que a pessoa só queira ficar dormindo, deitada, descansando, não tem alegria, não tem ânimo, não tem prazer. Mas são coisas que nós precisamos sempre verificar dentro de nós. Nós precisamos investigar dentro de nós o que está acontecendo. Eu tenho depressão por quê? Por que que eu tenho depressão? Por que que eu quero intitular isso na minha vida? Por que que eu quero rotular isso na minha vida? É um trauma na infância? É um trauma na adolescência? Ok. Se é um trauma, eu vou tratar este trauma. Ah, foi uma rejeição. Ok, eu vou tratar essa rejeição. Ah, é genético, porque a minha mãe, meu pai, minha avó, bisavó, tataravó, todo mundo teve. Então eu vou tratar isso em mim, porque eu não posso aceitar isso na minha vida e viver isso na minha vida. Não posso, de forma alguma. Ai, isso é a doença física que eu tenho, meu problema físico. Então vamos tratar o problema físico. Nós precisamos, minhas irmãs, identificar as causas. O que está acontecendo? O que está me levando a isso? Por que que está me levando a isso? Sabe qual é o nosso problema às vezes? Nós não queremos ir atrás das causas. Nós só queremos um remédio para dormir. Nós só queremos um terapeuta investigando o nosso passado, cavando o passado, piorando a situação naquele momento. E fica naquele cativeiro, naquele processo. Mas eu quero te alertar aqui. Você tem que se conhecer. Você tem que entender dentro de todas essas causas, dentro desses tipos de depressão. Você tem que compreender que tipo você se encaixa e qual foi a causa. Que causa? O que aconteceu com você que te levou a esse estado depressivo? Você precisa analisar qual foi a causa que me trouxe até aqui. E depois que você descobre a causa, fica muito mais fácil tratar esse problema. Fica mais fácil se levantar. Fica mais fácil ter esperança. A sua vida não encerra aqui. Você não é a sua dor. Você não é o que você sente. Você não é o que você pensa. Há solução em Cristo. Mas, antes de tudo, você precisa compreender que você não pode
só porque está uma semana triste, decepcionada, só porque está se sentindo rejeitada, só porque você está desanimada, isso não significa que você está em depressão. Outra causa muito comum de uma depressão é o luto. Pessoas que perdem pai, mãe, filho, é uma causa comum, mas que há tratamento, há solução em Cristo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive superar luto, superar perda, superar problemas físicos, genéticos, estresses, traumas, desequilíbrios. Em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. O que nós não podemos é querer dizer e aceitar algo que não é o que Cristo tem e deseja para a nossa vida. Então você precisa prestar atenção nessas palavras e começar a refletir. Será mesmo que eu tenho isso? E por que que eu tenho isso? E agora que eu sei o porquê, tratar aos pés da cruz. Você vai identificar o porquê, o para quê. E Jesus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. E se você precisar de um profissional, Deus vai te indicar um profissional, um ungido, uma ungida do Senhor. Não vá em qualquer um, não vá em qualquer pessoa. Ore antes de decidir alguma coisa. Busque em Deus o caminho, busque em Deus a direção. Depois que você entendeu o que ela é, os tipos, as causas, agora você precisa se analisar. Se analise nesse primeiro áudio sobre a depressão. Eu te espero amanhã para o nosso 8º dia do devocional Superando a Depressão.